Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade: importunação sexual. Homem é preso, acusado de cometer crime contra 2 mulheres em ônibus no Calhau. Ameaça de greve. Representantes de rodoviários e de sindicato patronal não chegam a acordo e possibilidade de paralisação continua. Maranhão se destacou no mercado de trabalho formal no Nordeste em novembro de 2024. Corpo de Bombeiros também homenageia Bruno Lobo. Egresso da UFMA é nota 1000 na redação do Enem, aqui no Maranhão. Tem esporte, Nordestão, sorteio da fase de grupos acontece hoje. Clubes retomam treinos para a segunda rodada nesta quarta-feira. E Campeonato Maranhense, MAC treina para confronto com o Pinheiro. Paulo Pellegrini comenta o que esperar de seu time na temporada 2025. E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre o governo federal que está abrindo editais para rádios educativas e comunitárias. A gente vai conversar com o jornalista, professor da Universidade Federal do Maranhão, doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, presidente da Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão, e parceiro da Rádio Tambor, Agência Tambor, melhor dizendo, o professor Edwilson Araújo. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Marcos Vinícius. Muito bom dia. 7h13 agora, nesta terça-feira, dia 14 de janeiro de 2025, Dia Internacional da Pipa, também Dia Mundial da Lógica, Dia dos Beatlemaníacos, os fanáticos pela banda britânica. Hoje é dia do enfermo, também dia do treinador de futebol. Hoje é aniversário de 263 anos da cidade maranhense de Passo do Lumiar, a 26 quilômetros de São Luís. Parabéns! A Universidade FM alcança mais de 30 municípios do Maranhão e o mundo através da internet. Acesse universidadefm.ufma.br. Participe pelo telefone 3272-8106 ou pelo WhatsApp 99217-2647. Baixe o app oficial. Siga-nos no Instagram, ex-Twitter e Facebook. Também estamos no Radiosnet e nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Amazon Music, Google e Apple Podcasts. Procure a Universidade FM e ouça. É a 106 nos dispositivos móveis. E você confere agora os destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Estamos aqui 7h14 agora. A gente confere esses destaques dos principais impressos e você fica com a gente aqui no YouTube da Universidade FM, Universidade FM 106. Confira com a gente, tá? Curta também e acompanhe, né? Siga o nosso perfil. No Jornal Pequeno, você acompanha por lá, nesta terça-feira, dia 14 de janeiro, governo federal e DENIT enfrentam ação judicial após tragédia em ponte com 14 mortes. O colapso impactou severamente o comércio local e também os pescadores, devido à interrupção do transporte e à contaminação do rio por produtos químicos. Isso aqui é tudo resultado do desabamento dessa ponte, né? Não é só a parte física que fica comprometida, né, de uma ponte. Isso aqui tem o fator humano, tem as pessoas, né, essas comunidades que pescam aí nesse rio, enfim. Claro, o fator humano é importantíssimo, né? Isso, e claro, fora a tragédia de 14 pessoas mortas, né? Isso aí não tem como trazer de volta, infelizmente. 7h15 agora, Maranhão inaugura Viva Procon e reforça a praça nos 63 anos de Sucupira do Norte. Saneamento básico é debatido durante reunião entre Ministério Público e CAEMA. Flávio Dino estabelece prazo de 30 dias para padronizar o uso de emendas em universidades. Para finalizar, Maranhão destaca-se no mercado de trabalho formal no Nordeste em novembro de 2024, daqui a pouquinho essas informações. Nova fiscalização do Pix não mira pequenos comerciantes, diz
secretário da Receita. Olha, gente, o que tem de fake news, o que tem de gente espalhando notícia falsa em relação ao Pix, não está no gibi, né? E Galípolo alerta, inflação deve superar o teto da meta até o terceiro trimestre de 2025. Esses são os destaques do Jornal Pequeno. E agora a gente segue aqui com o Imparcial, que tem como manchete nesta terça-feira: Flávio Dino vira xerife do controle das emendas PIX, que tem aí deixado muito deputado e senador pirando. Depois que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, resolveu, com desassombro, pôr as mãos no vespeiro das emendas, até a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2025, ainda não foi aprovada. Deputados e senadores tentam encontrar brechas legais para safarem-se das sucessivas exigências de transparência, controle e rastreabilidade impostas pelo STF. Isso aqui é só cumprir a lei. Não tem nada demais. Cumpram a lei, meus amigos. Cumpram a lei, deputados e senadores. É a lei, é só cumprir. Não é isso? Foram eleitos para cumprir lei. Vocês não foram eleitos para descumprir lei. Vocês devem ser os primeiros a darem o exemplo. Tem que dar o exemplo e, minimamente, onde esse dinheiro está sendo aplicado e como, que é para você que está escutando, está vendo a gente pelo YouTube agora, poder fiscalizar e ter o seu parâmetro para saber se vai votar ou não nas pessoas que estão aí. É simples, é uma matemática. 2 mais 2 é igual a 4. Não tem 2 mais 2 igual a 5, como muitos deputados e senadores querem impor à nossa sociedade. Não dá. É só seguir a lei, né? A gente segue a lei, por que vocês não podem? 7h18 agora. Essa é a manchete, tá? De O Imparcial. Mas também tem outros destaques. Atendimento no térreo e carros adaptados. Vereadores aprovam projetos de acessibilidade em São Luís. A proposta pelo vereador Raimundo Penha, do PDT, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as locadoras de veículos automotores disponibilizarem automóveis adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, e também a outra lei de 7.029, de 19 de julho de 2022, que é resultante de um projeto de lei do vereador Chico Carvalho, do PSB, que obriga o atendimento no pavimento térreo de prédios públicos ou privados de idosos, gestantes, pessoas com deficiência, dificuldade ou restrição de locomoção, quando existente, né, equipamento interno para acesso a pavimentos superiores. Isso aqui também é cumprimento de regra, né? A gente sabe que todos esses projetos eles têm uma necessidade, né, de melhorar uma coisa chamada acessibilidade, que a gente caminha há muito pouco tempo, né, nesse sentido de acessibilidade dessas pessoas com deficiência, né, PCD, aqui em nossa cidade. A gente está engatinhando ainda, né? Mas é uma atitude. Isso aqui é uma atitude, com certeza, muito positiva de vereadores da Câmara de Vereadores de São Luís para que essa acessibilidade ela aconteça em prédios aqui da nossa capital, né? E, enfim, esse aí é um modelo que deveria ser seguido também em outras prefeituras. A gente sabe como há dificuldade, né? Muita dificuldade, mas, enfim, fica aqui, pelo menos na capital maranhense, esse projeto, né, entre outras ações, para garantir acessibilidade às pessoas, cidadãos acima de tudo também, né? 7h20 agora, Marcos Vinícius, vamos aqui aos últimos destaques de O Imparcial. Agora é lei, uso de celulares será proibido nas escolas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem, segunda-feira, a lei que proíbe o uso de celulares e outros aparelhos eletrônicos nas escolas. A medida vale tanto para a rede pública quanto para a privada. A medida começa a valer a partir da publicação, mas vai ter que ser regulamentada em até 30 dias. Isso aqui nada mais é, a gente sempre comenta esse aspecto aqui, é que países desenvolvidos, eles já estão voltando, né, dessa questão da tecnologia. Escolas
proíbem em vários países, como Suécia, entre outros, né, países de primeiro mundo, celulares dentro de sala de aula. Por quê? É simples. Eles estão atrapalhando no aprendizado. Tem certos mecanismos que nós que nascemos, nós que temos aqui por volta de 40, 50 anos, nascemos antes da internet, né, de fato, tivemos mecanismos na aprendizagem que atualmente as crianças não estão tendo, por conta do uso excessivo de telas. É por isso que isso está acontecendo. E esses países de primeiro mundo estão voltando, né, voltando da coisa, estão deixando de mão essas tecnologias, a gente deve seguir também, porque com certeza o prejuízo, e a gente já olha por aqui, já tem profissionais, enfim, exemplos de como isso tem impactos negativos na aprendizagem, né, no aprendizado dessas crianças, né, de mecanismos de raciocínio bem básico, né, matemáticos, enfim, outras coisas que são dificultados, e isso atrapalha com certeza até o desenvolvimento do cérebro. Olha só o risco que estamos correndo. E agora, a opinião: professores denunciam precarização e humilhação em Escola Técnica do Maranhão. Streaming, 10 séries que estreiam em 2025 e prometem ser imperdíveis. Esses são os destaques de O Imparcial, e finalizamos aqui os destaques dos principais impressos da capital maranhense na manhã desta terça-feira, dia 14 de janeiro. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. Marcos Vinícius. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Informações do trânsito. Dando bom dia aqui, Rosenilde Caldas, lá no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Mari Silva Mourão também. Olha só, chuva, Adalberto e equipe. Muita saúde e paz. Pois é, muita chuva, viu, Mari? Olha, a coisa foi difícil para chegar aqui hoje, né? E muita gente está tendo essa dificuldade agora, nos coletivos, nos ônibus, enfim, nesse deslocamento das pessoas para os seus respectivos trabalhos, né? É justamente a informação que Borges traz: debaixo d'água a capital maranhense, não é isso, Borges? Bom dia. Bom dia, Adalberto, Marcos, bom dia a todos. Desde a noite de ontem, chove muito na região metropolitana de São Luís, chuvas com reflexos nos principais corredores da capital, também nos bairros da região metropolitana, deixando neste momento, Adalberto, o fluxo bastante complicado nas principais avenidas. Há registros também relacionados a conjuntos semafóricos, o que acaba aí comprometendo a fluidez nessas vias, deixando o trânsito congestionado em muitas delas. Quando nos deslocávamos para cá, para a emissora, para a Universidade FM, mais cedo, nós observamos pessoas tentando se proteger das chuvas em paradas de ônibus, em pontos de ônibus, enquanto aguardavam aí os coletivos, mas em muitas dessas paradas a situação era complicada, as pessoas acabavam se molhando, aí por conta de a parada de ônibus não proteger de forma adequada, não ter uma estrutura adequada. Somada a essa situação, há registros também de pontos de alagamento, exemplo da região do Mercado Central. Nas redes sociais, eu verifiquei há pouco, vídeos mostram ruas de bairros sendo alagadas, a exemplo, águas das chuvas invadindo as casas, a exemplo dos bairros do Geniparana, também Cidade Operária, do Coroadinho e ainda Cidade Olímpica. Situação complicada também nas imediações da estrada da Maioba. Também temos registros relacionados à falta de energia elétrica em bairros da capital, a exemplo do que aconteceu na noite de ontem no bairro do João Paulo. Nessa região a energia já foi restabelecida, mas houve interrupção do fornecimento de energia no bairro do João Paulo por conta das chuvas que começaram a cair no dia de ontem e seguem no dia de hoje. Ainda registro de uma árvore que caiu na Avenida Jerônimo de Albuquerque, à altura do bairro Vinhais, sentido centro, próximo ali ao elevado da Coama, árvore que segue ocupando 2 faixas a via para quem se desloca aí no sentido centro, e com o avançar das horas, o que deve aí comprometer ainda mais o fluxo nesse trecho da Jerônimo de Albuquerque. Aos condutores, então, Adalberto, nesta terça-feira chuvosa, atenção redobrada, prudência, direção defensiva, para que se evite aí mais acidentes. Adalberto. É isso mesmo, Borges. E aqui pelos recursos online, através do Waze, a gente observa que a Avenida Lourenço Vieira da Silva, lá nos 2 sentidos, na verdade, né? Para o EMA, Avenida Guajajaras, né? No sentido UEMA, o trânsito está bastante complicado neste momento, tá?
E como você bem mencionou, a entrada lá para São José de Ribamar está complicada também neste momento. 7h26 agora, participe também. Olha, as imagens estão correndo aí pelas redes sociais. Muita água, né? As ruas alagadas aqui na capital maranhense. Participe. Se você quiser participar, pode mandar mensagem para a gente aqui através do WhatsApp 992 17 26 47. 7h27 agora. Notícias da cidade. Vamos lá, Borges, falando sobre importunação sexual. Homem é preso acusado de cometer crime contra 2 mulheres em ônibus no Calhau. Adalberto, a prisão aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, foi durante rondas preventivas na Avenida dos Holandeses, no bairro do Calhau, região ali do bairro do Calhau. Policiais do 1º Batalhão de Motopatrulhamento Tático prenderam esse suspeito, um homem de 52 anos. Ele teria importunado sexualmente 2 mulheres, uma de 18 e outra de 57 anos. Situação acontecida dentro desse coletivo, dentro desse ônibus do transporte público. As mulheres, elas moram no bairro Boa Esperança, município de Raposa, região metropolitana aqui de São Luís. E as vítimas, elas informaram à polícia que o suspeito teria mostrado a genitália para elas dentro desse coletivo, o que caracteriza aí a importunação sexual. Diante dessa situação, as 2 vítimas, elas chamaram a atenção dos outros passageiros do coletivo desse ônibus do transporte público. Os outros passageiros acabaram reagindo, até que chegou uma guarnição do 1º Batalhão de Motopatrulhamento Tático, chegou ao local do fato e então prendeu esse homem. Ele que foi conduzido à Casa da Mulher Brasileira, no bairro do Jaracati. As 2 vítimas também foram levadas, e lá foi feito o registro da ocorrência e tomada as medidas legais. Adalberto. O que um camarada desse espera de uma ação dessa, né? Tá maluco? Só pode estar louco. 7h28 agora. Isso é para provar, né, como é a situação da mulher, principalmente dentro de ônibus, né, entre outros locais, mas principalmente em ônibus. Muita gente aproveita, né? Claro que não são todos os homens, né? Tem certas pessoas que se aproveitam de certas situações para ter algum contato, enfim, abuso, né? Isso é um abuso. Tem que ir para cadeia. 7h29 agora. Borges ainda falando sobre ônibus, né? Mas em outro aspecto, ameaça de greve. Representantes de rodoviários e do sindicato patronal não chegaram a um acordo e a possibilidade de paralisação, ela continua, né? Adalberto, dirigentes do SET, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, eles se reuniram no dia de ontem, nessa segunda-feira, com representantes do Sindicato dos Rodoviários. A pauta foi discutir aí sobre a Convenção Coletiva de Trabalho de 2025. O objetivo, apresentar uma contraproposta aí que fosse capaz de atender às reivindicações da categoria de trabalhadores de transporte público, do transporte público, propostas que já foram encaminhadas à classe patronal em novembro do ano passado, isso aí incluindo o pagamento de salários e também de outros benefícios essenciais que eles colocam como essenciais, que estão aí no centro dessas reivindicações, mas não houve um acordo. E agora, segundo o SET, uma reunião com representantes de órgãos competentes vai ser marcada para a definição de uma contraproposta. Esse encontro ele deve acontecer nesta quinta-feira agora, dia 16, e se não houver um acordo, segue então mantida a possibilidade de paralisação no transporte coletivo, paralisação dos rodoviários por tempo indeterminado. Adalberto. Tá chegando a hora, né, da novelinha. 7h30 agora. Borges, eu peço que você fique na linha para voltar no segundo bloco para falar aqui no Jornal Rádio Universidade. Maranhão se destacou no mercado de trabalho formal do Nordeste em novembro de 2024. Corpo de Bombeiros também homenageia Bruno Lobo, né, por ato heróico. Ele salvou uma adolescente do afogamento. Egresso da UFMA é nota 1000 na redação do Enem no Maranhão. SESI reforça a importância da saúde mental com campanha Janeiro Branco. No esporte nordestão, sorteio da fase de grupos acontece hoje. Clubes retomam treinos para a segunda rodada nesta quarta-feira. Campeonato Maranhense, MAC treina para confronto com o Pinheiro.
tem Paulo Pellegrini. E no comentário, o que esperar do seu time na temporada 2025? E no Rádio Opinião, uma entrevista sobre os editais do governo federal para a abertura de rádios educativas e também comunitárias. A gente vai conversar aqui com o professor da UFMA, presidente da Abraço, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão, parceiro da Agência Tambor, Wilson Araújo. Tem as manchetes nacionais, previsão do tempo. Não saia daí, a gente volta já já com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. 7h32 agora. Jornal Rádio Universidade. Com a crescente digitalização, nossos celulares se tornaram verdadeiros repositórios de informações pessoais. Desde dados bancários até fotos e mensagens privadas, tudo está armazenado em nossos dispositivos. Por isso, é fundamental adotar medidas para proteger essas informações e evitar problemas como fraudes, vazamentos e invasões. Crie senhas fortes, ative a verificação em 2 etapas, não se conecte a redes Wi-Fi públicas sem segurança. Mantenha o sistema operacional e os aplicativos atualizados, instale um antivírus, seja cauteloso com links e arquivos. Faça backup regularmente e esteja atento a golpes. Proteger seus dados pessoais no celular é essencial para garantir sua segurança e privacidade no mundo digital. Esteja sempre atento às novas ameaças e atualize seus conhecimentos sobre como se proteger. Uma iniciativa, Grupo Segurança no Elemento Humano, do CGTIC Andifes. Na Faculdade Laboro, quem escolhe o jeito de estudar é você. Matrículas abertas para 2025, com cursos de graduação na área de saúde, direito, tecnologia, educação e gestão. Prefere aulas presenciais ou online ao vivo com suporte total da nossa equipe? Aqui você tem as 2 opções, com a mesma qualidade de ensino. Faça a sua escolha e comece a construir seu futuro com a gente. Inscreva-se agora. Faculdade Laboro, onde seu sucesso começa. Mais informações em laboro.edu.br. Faculdade Laboro. Aprenda, evolua, conquiste. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco, na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. 7h35 agora de volta com o Jornal Rádio Universidade. Temos Borges de volta, Borges, para falar sobre emprego, né? Empregabilidade. Maranhão se destacou no mercado de trabalho formal no Nordeste em novembro de 2024. As informações, Borges, por favor. Muito bem, Adalberto, voltamos trazendo informações sobre a economia maranhense, destaque aí no Nordeste, o Maranhão que alcançou o 4º maior resultado de empregos formais do Nordeste, totalizou mais de 21.308 admissões e 19.889 demissões em novembro de 2024. E isso no mercado de trabalho, que formou um saldo líquido de 1.419 contratações e um estoque de 665.952 profissionais, resultando em um crescimento de 0,21% em relação ao mês anterior. Em relação ao Nordeste, foram registradas 25.557 contratações líquidas. Já no Brasil, em relação ao Brasil, mais de 106 mil contratações líquidas no mesmo período,
que atingiu 47.741.442 empregos formais, dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No Maranhão, o comércio liderou o crescimento em novembro, foram 1.085 contratações líquidas, totalizando 1.888.571 empregos formais, crescimento de 28,3% do total no estado. E o setor de serviços seguiu na segunda posição, adicionando aí 580 novos postos de trabalho e atingindo 337.141 empregados, o equivalente a 50,6% do total estadual. Adalberto. Maravilha. 7h37. Vamos mudando de assunto, Borges, falar sobre a homenagem do Corpo de Bombeiros a Bruno Lobo, né? Todo mundo viu aí através das redes sociais, também da grande mídia nas TVs, e foi destaque nacional também, né, na Rede Globo, esse resgate, né, que aconteceu com o kitesurfista, né? Bruno Lobo, que é um atleta, né, é médico também, enfim, foi esse momento bonito, né? E além da Assembleia Legislativa, o Corpo de Bombeiros também homenageando Bruno Lobo. Exatamente, Adalberto, essa homenagem ela foi realizada, ocorreu nessa segunda-feira, ocorreu no dia de ontem, foi no Salão de Atos do Palácio dos Leões. Ela se deu em reconhecimento ao ato de heroísmo do velejador que salvou uma adolescente de afogamento na praia do Olho d'Água, aqui em São Luís, situação acontecida no fim de semana. O kitesurfista e atleta olímpico Bruno Lobo, ele recebeu a medalha Alferres Moraes Souto, a mais alta comenda da corporação, e a cerimônia ela contou com a presença do governador Carlos Brandão, também do secretário de Estado de Segurança Pública, o Maurício Martins, e ainda do comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Célio Roberto, e demais integrantes do órgão. Adalberto. É isso aí, parabéns de novo, né? A gente destacou isso aqui ontem e hoje também. 7h38 agora. Olha, quem se notabilizou também, Borges, foi um egresso aqui da Universidade Federal do Maranhão. Ele tirou nota 1000 na redação do Enem. Exatamente, Adalberto, nota 1000, o Enem que teve o resultado, as notas divulgadas no dia de ontem. O candidato é o Danilo Batista, ele é formado em odontologia pela Universidade Federal do Maranhão. A nota máxima no exame alcançada pelo candidato coloca o estado entre os destaques da edição 2025 do Enem no país. E o Danilo, ele tem 35 anos, ele é natural de São Luís, ele é escritor independente, ele faz parte de uma lista de 87 participantes que obtiveram notas entre 980 e 1.000 pontos, e com o resultado agora, ele conquista a oportunidade de realizar o sonho alimentado há mais de 10 anos, que é o sonho de cursar medicina. A marca também coloca o Maranhão entre os destaques da última edição do exame, principal porta para o ingresso no ensino superior. O resultado do Enem, divulgado nesta segunda-feira, ele segue disponível no endereço enem.inep.gov.br/participante. Ele pode ser consultado com o uso da conta gov.br. Portanto, então, aí, Adalberto, destaque, por assim dizer, também da Universidade Federal do Maranhão, por meio do Danilo Batista, que alcançou nota máxima na redação do Enem 2024. Adalberto. Maravilha, parabéns, tá? Até porque esse rol de 1000, nota 1000, não chega a 20 pessoas. Ele está dentro desse rol. Parabéns, 7h40 agora, Borges. Muito obrigado pela sua participação. Quem vem agora é Maiara Cordeiro. Ela vai falar sobre o SESI, reforçando a importância da saúde mental através da campanha Janeiro Branco. O Social da Indústria inicia o ano promovendo a campanha Janeiro Branco, uma iniciativa que busca conscientizar a população sobre a importância da saúde mental. O mês, simbolicamente associado aos novos começos e reflexões, é um convite para abordar temas como autocuidado, equilíbrio emocional e prevenção de transtornos psicológicos. Também reforça que a saúde mental é tão essencial quanto a saúde física, mas ainda enfrenta preconceitos e falta de informação.
Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, mostram que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas. Cerca de 9,3% da população sofre de transtornos de ansiedade. Entre as atividades realizadas pelo SESI estão palestras, rodas de conversa e dinâmicas voltadas para trabalhadores, gestores e estudantes. Essas ações abordam questões como o reconhecimento precoce de sinais de adoecimento emocional e a importância de ambientes acolhedores no dia a dia. No ambiente escolar, o Janeiro Branco também ganha força, especialmente entre alunos e professores. O SESI investe em ações de psicoeducação, ajudando a identificar e lidar com questões como desânimo, ansiedade e pressão por resultados. E destaca que priorizar a saúde mental é um passo essencial para começar o ano com equilíbrio e transformar metas e sonhos em conquistas concretas. Com redação de Elis Rodrigues, Mayara Cordeiro, Jornalismo, Universidade FM. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Previsão do tempo. Itágua de Maré. São 7h42 agora. São Luís amanheceu com sol. Pode chover pela manhã, tarde e noite, com possibilidade de queda de raios. A umidade está a 97%, temperatura de 26 graus, média mínima 24, máxima 29 graus. Informações do site Clima Tempo. E olha, tem chuva, tá? E quem fala um pouquinho dessa chuva que aconteceu da noite de ontem, né, pela madrugada, e possibilidade de chuvas ainda hoje também, é Gunter Hesker, da Universidade Estadual do Maranhão. Gunter. Adalberto, nós voltamos com informações sobre chuvas que caem sobre a região metropolitana de São Luís desde essa segunda-feira, segue durante o dia de hoje. Quem tem os detalhes dessas precipitações, dessa situação nessa manhã chuvosa aqui em São Luís, é o meteorologista da Universidade Estadual do Maranhão, o Gunter Hesker. Bom dia, Borges, e a todos os ouvintes. Realmente, estamos aí caracterizando aí a presença da zona de convergência aqui no setor norte do Maranhão, incluindo aí São Luís, e que caracteriza, assim, praticamente o início da estação chuvosa aqui do setor norte, sendo que na última terça-feira, dia 7, a tela apenas pulsou. Aqui a gente até comentou em algumas reportagens que aquilo era apenas um pulso da ZCIT. Imagina quando ela estivesse agindo aqui em cima, né? E essa chuva que ocorreu na madrugada, principalmente no início da manhã, continua, ela estava na nossa previsão do tempo, inclusive a gente alertou, né? A gente participa de alguns grupos, né? Como Defesa Civil, gestão de crise daqui do município, a gente alertou e colocou até uma atenção, né, um aviso que poderia ser superior a 40 milímetros, né? Então, nosso modelo, graças a Deus, conseguiu capturar. Isso para a gente é um momento assim satisfatório, né, pelo fato de a gente poder daqui para frente cada vez mais poder estar antecipando e também quantificando, pelo menos chegando perto da real situação que poderá vir a acontecer horas ou dias com antecedência. Então, essa é a função da previsão do tempo e da previsão climática, né, também, né, com antecedência de 3 meses, mostrando que a distribuição realmente, como está sendo agora aqui no setor norte, ela está bastante regular, né, hoje já são 14, mas que da feita que inicia-se a estação chuvosa, somente com a previsão diária do tempo para você estar verificando se amanhã vai ter um evento parecido, ou daqui a 3 dias, então agora realmente somente com as previsões diárias do tempo que poderemos fazer esse monitoramento, visto que está dando-se início à estação chuvosa. Obrigado pelas informações, Adalberto.
Notícias do Brasil. 7h46 agora. Vamos às manchetes nacionais nesta terça-feira. Aqui a gente começa com Folha de São Paulo e você acompanha com a gente lá no YouTube da Rádio Universidade. Folha de São Paulo, casos tributários de R$1 trilhão contra a União devem ser julgados em 2025. Ações relativas a contribuições federais que serão extintas na reforma somam 377 bilhões de reais. A manchete do jornal O Estado de São Paulo é: Operação Spy. Empresas confessam ter feito espionagem com dados oficiais. Esquema envolveu 30 grupos nacionais e estrangeiros, aponta Polícia Federal. Cerca de 30 empresas do Brasil e multinacionais compraram ilegalmente informações estratégicas e sigilosas de seus concorrentes, apontam investigações da Polícia Federal. Para finalizar, tem a manchete de O Globo. Nesta terça-feira, combustíveis. Petrobras mantém defasagem do preço da gasolina, apesar de dólar e petróleo altos. Diferença do valor internacional chega a 13%, a maior desde julho. Estatal evita reajuste e valor nas bombas já irá subir com aumento do ICMS. A defasagem do preço da gasolina vendida pela Petrobras no país, com valor internacional, chegou a 13%, maior patamar desde julho, mas a estatal não pretende promover por hora um reajuste para reduzir a diferença. A recente valorização da cotação internacional do barril de petróleo e a previsão de que o dólar siga em patamar elevado num cenário de juros e inflação altos nos Estados Unidos, no início do governo Trump, pressionam o preço do combustível. A Petrobras não fala em reajuste e fontes na companhia citam uma volatilidade, entre aspas, da moeda americana para justificar a posição. O preço nas bombas deve ter uma elevação em fevereiro, de qualquer modo, por causa do aumento da alíquota do ICMS. 7h48 agora. Esporte. E vamos aqui algumas informações do esporte. Marcos Vinícius, a gente traz algumas informações, entre elas a gente traz aqui, eu estou procurando aqui as informações, inclusive, mas está aqui, 7h49. Vamos começando pelo sorteio da fase de grupos do Nordestão, que acontece hoje. Os 16 clubes já confirmados vão ser distribuídos em 4 recipientes, de acordo com posições no ranking da Confederação Brasileira de Futebol. Eles vão compor 2 chaves de 4 equipes cada. Todos os times se enfrentam nessa fase e os 4 melhores avançam às quartas de final. Seguem as disputas entre os times de grupos diferentes em partida única, assim como a semifinal. Já a final tem partidas de ida e volta. Na fase de grupos, os 2 melhores representantes do estado ficam em chaves distintas. Por isso, Sampaio ocupa o recipiente 2 e o Moto o recipiente 4. O sorteio acontece hoje, às 8h, na sede da CBF, lá no Rio de Janeiro. E clubes retomam treinos para a segunda rodada do Nordestão na quarta-feira. Após confronto no último fim de semana, Sampaio e Imperatriz voltaram aos centros de treinamento nesta segunda, ontem, portanto, com treino regenerativo e também atividades com bola, e anunciaram alterações nos elencos para os próximos jogos. Tubarão conta com os atacantes Pimentinha, ídolo da torcida, né? E Bacurau, recém-contratado de 21 anos. Pimentinha deve entrar em campo na quarta, enquanto Bacurau fica no banco de reserva. Quem fica de fora é o volante Balão, devido à lesão no joelho esquerdo. E as novidades do Tricolor são válidas para o confronto de amanhã, quarta, contra o IAP, que acontece por volta de 7h30 no Castelão. O Imperatriz vai mexer no time titular, escalando o volante Gleidson, recuperado de lesão, e também o atacante Rafael Grampola. Para assumir vagas no jogo contra o Tuntum, marcado para as 3h30 no estádio Rafael Seabra.
E finalizando com o Maranhão Atlético Clube, focando aí no confronto contra o Pinheiro. MAC, o bode, machão da ilha, voltou ao Parque Valério Monteiro para atividades de reforço muscular na academia e também ajustes no elenco. Após o clássico Maremoto do último domingo, com o fim da partida, MAC e Moto passaram a dividir não apenas a vice-liderança, como também penalidades. Após briga entre os times, o saldo foi de expulsão do técnico rubro-negro Zé Augusto e também do preparador de goleiros Júnior Ferreira, bem como os jogadores atleticanos, o zagueiro Fernando e também o volante Rodrigo. O quadricolor enfrenta o líder da competição nesta quarta-feira, portanto amanhã, partida entre MAC e Pinheiro, às 7h30 no estádio Costa Rodrigues. A redação aqui é de Joelma Baltez. E tem mais esporte, Marcos Vinícius, 7h51. Quem vem é Paulo Pellegrini. No comentário, o que esperar do seu time na temporada 2025? Os estaduais estão de volta e com eles o início da temporada 2025 do futebol nacional. Você que torce para algum gigante do futebol brasileiro, o que pode esperar do seu time neste ano? O torcedor do Flamengo espera que o potencial do elenco, o mais rico e estrelado da América do Sul, volte a refletir em mais de um título significativo no ano. Por exemplo, o Brasileirão e a Libertadores. Quem torce para o Botafogo espera que o elenco vitorioso de 2024 não seja desmanchado. E se for, que tenha peças de reposição à altura. Já o torcedor tricolor carioca está apoiando o rejuvenescimento do time com as novas contratações. Para quem torce para o Vasco, a esperança de um ano sem grandes sustos, já que ainda não será uma temporada de retomada do protagonismo dos anos 90 e 2000. Em São Paulo, nenhum dos 4 grandes está fazendo revoluções no elenco. Então, a tendência é que o poderio de forças entre Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, nessa ordem, permaneça. Entre os demais, atenção para o super esquadrão que o Cruzeiro está montando, mas repleto de jogadores cujo auge na carreira já passou, e para a incógnita que será o Atlético Mineiro diante da perda de jogadores importantes sem a devida substituição. A grande expectativa do ano é a participação de Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo no Super Mundial de Clubes. Já dissemos aqui que o fato de ser no meio da temporada do futebol nacional e em um país vivendo o verão pode favorecer o rendimento dos nossos times. Mas para isso também será preciso que essas equipes se preparem devidamente para esse torneio, o que é cedo para dizer ainda em janeiro. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Política, economia, educação. Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto. Na Universidade FM. O Ministério das Comunicações lançou edital para implantar rádios comunitárias em 795 cidades, assim como também abriu edital para rádios educativas em 311. Também 9 municípios do Maranhão podem participar das rádios educativas, novas rádios educativas aqui em nosso estado. Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor da Universidade Federal do Maranhão, ele é doutor em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul, presidente da Abraço, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão, e também parceiro da Agência Tambor, professor Edwilson Araújo. Professor Edwilson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto, bom dia para toda a equipe da Rádio Universidade FM e todos que estão nos acompanhando. Eu estou dentro do carro, estava no deslocamento, parei aqui para atender esse pedido da Rádio Universidade, que é sempre uma honra, uma alegria, uma satisfação. Maravilha, professor. Satisfação a gente de recebê-lo, né? E nesse ambiente tecnológico, né? Quem diria, né, que a gente teria esse tipo de oportunidade, né? Oportunizado aí pelas tecnologias. Hoje uma coisa tão corriqueira, né? Mas antes isso era uma coisa difícil. Estamos falando de comunicação. E dentro desse espectro da comunicação, de tanta tecnologia, né?
modelos ainda continuam, modelos, digamos, tradicionais. O rádio, né, continua, estamos aqui em frequência, em sinal, né, de rádio, de áudio e também de vídeo. Rádios comunitárias têm a sua importância, as rádios educativas têm a sua importância também, a gente entra nesse espectro, a Rádio Universidade nesse espectro também, né? Enfim, e é um bom sinal, né, que o governo federal esteja abrindo, continuando abrindo, tanto rádio comunitárias quanto rádios educativas. Qual a importância desses editais, portanto, para esse modelo de comunicação que é ameaçado há tantas décadas, né, e insiste em não ser obsoleto, também sumir da comunicação, que é o rádio? Adalberto, é importante essa sua observação, porque embora tenhamos muita oferta tecnológica, principalmente focada agora nas Big Techs, o rádio continua sendo um meio de comunicação importante. Se não fosse, não estaria havendo esse interesse, tanto por parte do governo, de lançar os editais, quanto por parte das instituições e pessoas interessadas no rádio, né? A gente percebe que, seja em áreas urbanas ou em áreas rurais, em ambientes remotos, o rádio segue sendo um meio de comunicação que tem a sua importância complementar as outras formas de comunicação tradicionais e as digitais. Então, assim, eu tenho acompanhado muito, só fazendo um parênteses aqui antes de a gente entrar no tema dos editais, eu tenho um contato permanente com moradores das ilhas da Floresta dos Guarás, ali a região do arquipélago de Maiaú, em Cururupu, e eram pescadores, famílias, pessoas que ouviam rádio AM e sempre entram em contato comigo porque ainda não conseguiram acessar as emissoras FM que migraram de AM para FM, porque eles ainda não têm um bom pacote de dados para acessar pelo celular. Então, assim, a gente está aqui em São Luís, a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade, esse ambiente tecnológico para eu conceder uma entrevista aqui de dentro do carro. Eu estava dirigindo, parei para conversar com você, com a audiência da Rádio Universidade, mas as pessoas que estão lá nas ilhas de Cururupu, do arquipélago de Maiaú, na ilha de Bativento, na ilha de Guajerutil, as ilhas que compõem lá as 17 ilhas, eles ainda não têm uma oferta de pacote de dados para acessar a Rádio Universidade ou para acessar qualquer rádio, né? Então a gente vive ainda esse vazio tecnológico em algumas regiões. Claro que são exceções, né? São exceções e a gente tem que atentar para isso. O rádio segue sendo um meio de comunicação importante, tanto para áreas urbanizadas quanto para áreas remotas. Quanto aos editais, são 2 editais, um para a rádio comunitária e um para rádios educativas. Primeiro, esse edital de rádios comunitárias. O prazo inicial dele era 13 de dezembro, houve uma prorrogação para 14 de março. Então, as entidades interessadas em executar o serviço de radiodifusão comunitária têm até 14 de março para disputar, participar do edital, apresentar a documentação. No total, esse edital para rádios comunitárias abrange 795 municípios do Brasil, né, em 21 estados da federação. No Maranhão, são 44 cidades que estão no alcance desse edital para rádios comunitárias. É importante observar, Adalberto, que a publicação desses editais, que vem ocorrendo desde o início desse governo atual, é fruto de uma reivindicação, de uma pressão do movimento de rádios comunitárias, através da Abraço Brasil, entidade que eu também faço parte, que eu sou dirigente da Abraço Brasil. Nós já reivindicamos ao longo de todos os governos que houvesse novos editais para implantação de rádios comunitárias, porque ainda há espaço nos municípios grandes, municípios de médio porte,
e até de pequeno porte, para que a gente tenha rádios comunitárias implantadas em todos os municípios brasileiros. Aproximadamente 5.000 municípios no Brasil, e esse universo de 5.000 ainda não foi alcançado. Nós estamos aí próximos de 3.800 municípios com emissoras comunitárias implantadas, então é preciso sempre que tenha novos editais para que esse serviço de radiodifusão comunitária chegue a todos os municípios brasileiros e as regiões com menor oferta. Importante também dizer, Adalberto, que nesses lugares mais remotos, as rádios comunitárias cumprem um papel importante na cobertura, digamos assim, no preenchimento do deserto de notícias, né, Adalberto? Muitos lugares no mundo inteiro ainda não são alcançados pela cobertura jornalística local. Nesse ambiente de mudanças climáticas, por exemplo, essas regiões mais isoladas precisam de cobertura jornalística local e as rádios comunitárias são importantes nesse aspecto. Alguns municípios daqui do nosso estado, mais especificamente 9 municípios, podem participar desse edital para rádios educativas, né? São esses municípios: Buriti, Carolina, Carutapera, Godofredo Viana, Imperatriz, Monção, São José de Ribamar, né? Aqui na Grande Ilha, Trizidela do Vale e Tutóia, né? Qual a expectativa, professor, para que essas propostas, preciso ter uma proposta, né? Tem que atender aí, claro, esses pré-requisitos, né? Esses pré-requisitos do edital. Qual a expectativa para que todos esses municípios, esses 9 municípios, eles contemplem tudo que tem de exigência, digamos, lá no edital? Esse edital para emissoras educativas, é importante o ouvinte entender que nós estamos conversando aqui sobre 2 editais. Um edital para emissoras comunitárias, que alcança 44 municípios do Maranhão. Para esse edital de emissoras comunitárias, podem participar associações ou fundações, que pode ser, por exemplo, uma associação de moradores, que tenha no seu estatuto a finalidade de explorar serviço de radiodifusão comunitária, ou pode ser uma associação cultural comunitária de um bairro específico, de qualquer município desses 44 alcançados pelo edital, pode participar também. No caso do edital para emissoras educativas, são apenas 9 municípios, conforme você mencionou, e são emissoras de uma natureza um pouco diferenciada das comunitárias, porque são voltadas para instituições educativas, né, para finalidade exclusiva educativa. Ao passo que as comunitárias, elas têm uma amplitude maior, uma abertura maior para proporcionar oportunidades às entidades que não são com esse rigor formal que é exigido para o edital de emissoras educativas. Agora, ambos os editais, seja para a rádio comunitária ou para emissoras educativas, eles são muito importantes, Adalberto, porque nós estamos numa carência muito grande de conteúdo para o rádio, que seja um conteúdo com a finalidade educativa cultural, com a finalidade pedagógica, a finalidade jornalística. A gente respeita e entende que existe uma necessidade muito grande das emissoras de rádio sobreviverem, né, disputarem o mercado. Quando vão disputar o mercado, na sua maioria, as emissoras comerciais, elas proporcionam, no geral, na grade de programação, entretenimento. Esse entretenimento baseado na música comercial, essa música que a gente ouve comumente, né, em quase todas as emissoras. No caso das emissoras comunitárias e educativas, nós, para as comunitárias, reiteramos muito o nosso papel educativo, o nosso papel voltado para a produção de conteúdo jornalístico, que é também educativo, de programas que sejam de orientação, de instrução, programas com características que venham, de fato, beneficiar
a população com a finalidade de instruir, educar, orientar. A gente vive tantas situações, tantos problemas relacionados à qualidade de vida, saúde. Esse problema, por exemplo, que é no mundo inteiro, mas em São Luís muito evidente, o problema do lixo. Então, assim, nós temos experiências exitosas de programas em emissoras comunitárias que nós nos orgulhamos muito que deveriam ser universalizados. E entendemos que esse novo edital também para as rádios educativas, que ele está mais adequado a instituições que têm essa finalidade, faculdades, universidades, que são importantíssimos também, inclusive como oportunidade para que os estudantes dessas instituições educacionais possam participar, produzindo conteúdo. Enfim, vão abrir também, Adalberto, novas oportunidades para pessoas que queiram se iniciar nessa atividade ou nessa profissão de jornalista, de produtores de conteúdo, roteiristas, apresentadores. Então, assim, esses editais, tanto para a rádio comunitária como para a rádio educativa, são boas notícias, são alvissareiros, porque estão lidando com uma ferramenta fundamental nesse mundo contemporâneo, que é a comunicação. Professor, só reforçando, né? São 9 municípios aqui do Maranhão para rádios educativas e por volta de 40 para as rádios comunitárias, é isso? 44 cidades do Maranhão serão alcançadas pelo edital para rádios comunitárias. O prazo é até 14 de março desse ano. O prazo era até 13 de dezembro, foi adiado para 14 de março. Nós da Abraço Brasil, Abraço Maranhão, estamos à disposição com a nossa equipe de engenheiro, advogado, já fizemos lives instruindo, orientando o passo a passo de como participar do edital para emissoras comunitárias, que é a nossa área mais específica, né? Todas as orientações que são necessárias, a documentação, que é muito rigorosa. Então, a nossa equipe, formada pelo engenheiro Fernando César Moraes e pelo advogado Fernando Câmara, estão à disposição. Nós já repassamos muito conteúdo tutorial para as associações e estão interessadas em implantar rádios comunitárias nesses 44 municípios do Maranhão. A gente espera que todos esses trabalhos deem certo, sejam bem encaminhados, né? Quanto mais rádios a gente tiver, melhor, com certeza. Tanto educativas quanto comunitárias. Eu acabei de conversar aqui com o professor Ed Wilson Araújo, da Universidade Federal do Maranhão. Ele é jornalista, doutor em comunicação pela PUC Rio Grande do Sul, presidente da Abraço, que é a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias do Maranhão e também parceiro da Agência Tambor. Professor, muito obrigado. Muito obrigado, Adalberto, pela oportunidade. É sempre um prazer, uma honra falar com você e com toda a audiência da Rádio Universidade. Um abraço estendido a toda a equipe que produz diariamente esse programa e que toca essa rádio, que é tão importante no cenário da comunicação do Maranhão. O senhor faz parte dessa história aqui também, da Rádio Universidade, tanto quanto do curso de comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Muito obrigado e bom dia. Bom dia. E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta terça-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. A gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade. Não há mais tempo para nada, estamos estourados. Quem vem agora é Marcos Vinícius, com sessão das 8 e muita música boa para você, iniciando essa manhã chuvosa. Até amanhã. ZYC 626,